que é o Encontro Municipal de Organizações e Movimentos de Juventude? Pronto, esse encontro que nós estamos entrando agora no terceiro, que inclusive vai acontecer no dia 8 de junho, ele é um encontro onde tem um debate sobre políticas públicas de juventude, uma temática orientada pela comissão eleitoral e pelo pleno do conselho, né? E esse encontro ele tende a reunir as organizações e movimento para que tenha o debate e posteriormente a eleição do conselho, né? Abre-se edital de convocação para a eleição e são executadas as ações, e esse agora vai acontecer no CUCA. Isso, no CUCA da Regional 1, que é da Barra Ceará de Guevara. E o conselho tem alguma relação com os CUCAs? Total. Primeiro que o CUCA está dentro da política pública de juventude de Fortaleza. Então, o Conselho Municipal ele acompanha todas as esferas de ações, projetos, espaços voltados para a política pública. E o CUCA é digamos que a menina dos nossos olhos, é uma das principais ações da Prefeitura Municipal de Fortaleza. E como é o processo da aprovação dos projetos? O que tu fala em relação aos projetos da juventude, projetos? Bem, nós temos um programa que se chama o PPI-PPJ, que é Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude, que é uma parceria com o BID, né? É um programa, ele é muito rico, importante e que tem um acompanhamento do Conselho sempre desde o início. Ele tende a criação, manutenção dos CUCAs e também a questão de abrir espaços, créditos jovens, são diversos outros programas. Os outros projetos que essa coordenadoria acompanha é o Projovem Urbano, né, que está dentro também do seu eixo de atuação. A gente executou agora recentemente a Semana do Grafite e a revitalização de espaços dos centros comunitários, dos conjuntos habitacionais, que é dos nossos desafios, revitalizar, tirar essa coisa da pichação e fazer com que a galera faça os grafites. Então, essa história de garantir a arte urbana. E a gente está fazendo, e a gente também tem um projeto que, inclusive, o nosso secretário já anunciou para a imprensa, que é a Rede de Oportunidades e Proteção para a Juventude, que é uma rede que vai trabalhar a sociedade civil, o setor privado e o poder público. Vai ser uma grande rede que vai atender os jovens, tanto na área da saúde, quanto quem está lá na comunidade de periferia, quanto quem é um jovem que cumpre medida socioeducativa dentro de Fortaleza. O Conselho está em processo de eleição. Como é feita essa eleição? Então, a gente abriu o edital de convocação, né? Esse edital, ele é aprovado dentro do pleno do Conselho e com quem quiser participar, a gente fez uma ampla reunião no dia 8 de abril. A gente define as diretrizes que nós queremos para esse edital, as documentações e tira as deliberações necessárias para a construção do encontro, né? E para a eleição durante todo o processo. Está dividido em 11 câmaras temáticas, onde vai ser, onde as organizações vão estar disputando vagas lá dentro, e a gente, a eleição acontece dentro dessas câmaras temáticas, né? A inscrição acontece, ontem saiu o resultado, inclusive. Aí sai o que? Presidente, técnicos? Neste momento dessa eleição, que é de encontro com o Conselho, ele só vai acontecer a eleição das organizações. Quando passa essa eleição, as organizações eleitas e tudo, o Conselho se reúne, todas as organizações, que são 18, mais 2 do orçamento participativo, mais 2 pessoas da Câmara Municipal e 8 do Poder Público, e a gente faz o processo de eleição da mesa diretora, que é presidente, vice-presidente e secretário executivo. E posteriormente a isso, a aprovação do seu regimento interno, que é o que vai organizar a sua movimentação no dia a dia. Se nós vamos criar a câmara temática, se nós vamos reunir ordinariamente uma vez por mês, se nós vamos elaborar encontros regionais. Então, tudo isso tende a ser uma questão
do regimento interno. Não é que vai ser, né? Mas é uma das propostas para alimentar essa questão diária do Conselho. Como é feito o cadastro das entidades que desenvolvem projetos voltados à juventude? Existe um cadastro? Não, hoje nós estamos construindo um mapeamento dessas organizações juvenis aqui dentro da coordenadoria, para que a gente possa estar, inclusive, inserindo elas dentro da rede de proteção e oportunidade da juventude, porque nós queremos que as organizações, que é quem está na base, quem tem esse trabalho dentro das periferias de Fortaleza, dentro dos centros comunitários, de todos os outros espaços, na verdade, que elas possam estar inserindo. Então, esse cadastro é feito aqui dentro da coordenadoria, feito pela nossa equipe de mobilização social, que a gente tem uma equipe só para isso, e eles sempre estão alimentando esse banco de dados. Existe algum recurso do poder público para ajudar as entidades? Assim? Sim. Inclusive, a gente faz editais, né, de projetos, para esses projetos. Tanto pode ser pessoa física quanto pessoa jurídica, que é através do Instituto CUCA, que é a OS que dirige os CUCAs, que é uma das obrigatoriedades para o projeto de construção do CUCA, você ter um OS. Então a coordenadoria, ela banca sim os projetos para a juventude. E o conselho, ele faz a fiscalização, os recursos que saem? Sim. O conselho, ele tem um papel fundamental nesse processo. Primeiro, ele tem assento dentro da OS, né, que é do Instituto CUCA, ele não tem assento dentro da OS, mas ele pode acompanhar as reuniões da OS, que dirige o Instituto CUCA. O Conselho, ele tem um assento no Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Juventude, que é por onde perpassa todo esse recurso, que é o Fundo Municipal, também, que foi uma demanda também do Orçamento Participativo da Juventude, acompanhado por essa coordenadoria. E ele também tem assento dentro do Conselho do CRAD Jovem, que é onde é um projeto que nós temos em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Economia, que a gente banca um projeto até R$15 mil através de lançamento de edital para qualquer jovem que queira montar o seu empreendimento, sua empresa, uma sorveteria, qualquer coisa, né? E durante isso ele tem uma capacitação e tem todo um critério, né, também de 18 a 29 anos, no caso é o CRAD Jovem, são no máximo 3 jovens oriundos de escola pública, sempre respeitando essa galera que está em uma faixa etária de vulnerabilidade. O Conselho tem alguma relação com o CONDICA? Olha, o CONDICA, ele é um conselho irmão, né? Assim, porque nós entendemos que a partir primeiro que nós temos aqui um elo, que o CONDICA, o estatuto, ele é regido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é regido até os 18 anos. E nós reconhecemos que os jovens, eles são a partir de 15 anos, né? Essa faixa etária que coloca de forma, como é que eu posso dizer, de transição da juventude, né? Que é a história da adolescência para a juventude. Mas assim, hoje nós não temos nenhuma relação com o CONDICA. Mas isso não significa que há um impedimento entre as duas estruturas se comunicarem. Mas eu acredito que isso está acabando nesse período agora, porque nós vamos também fazer uma rede de proteção à criança, né, dentro da Prefeitura, da Criança e da Adolescência, isso em parceria com o gabinete da primeira-dama, que é a Carol, que está comandando essa grande rede. E eu acredito que essas relações vão se minimizar agora, tendo em vista dessa questão tanto da mortalidade da juventude, quanto esse extermínio da juventude negra também, que hoje nós passamos por essa dificuldade dentro de Fortaleza e dentro das outras capitais também do Brasil. Pode citar algumas ações do Conselho da Juventude? Posso sim. O Conselho, ele teve papéis importantes e fundamentais na elaboração de grandes políticas públicas para a juventude.
Uma delas é a participação efetiva dos seus membros dentro dos orçamentos participativos. Eu não falo só desse momento, eu falo do momento desde a sua criação, de 2007, até os dias de hoje, né? O Conselho hoje, nos dias de hoje, passa por uma dificuldade, porque está há 1 ano e meio sem funcionamento, porque a eleição dele se venceu e a gestão passada, tanto do poder público quanto da sociedade civil, acabou não retomando os trabalhos do Conselho, certo? E isso é uma coisa que nós estamos fazendo agora. Mas o Conselho teve participações em 3 grandes coisas que eu vou citar como uma dos maiores. A primeira conferência de juventude, que culminou na conferência municipal, estadual e federal. A elaboração do Pacto pela Juventude, que é essa questão de envolver o poder público e a sociedade civil nas políticas públicas de juventude, é tanto que você vê no início dessa primeira conferência uma grande criação de conselho, uma grande criação de coordenadorias de juventude por parte do poder público. E essa mobilização da primeira, da segunda, e que estamos agora caminhando para a terceira conferência. Um outro papel fundamental que o Conselho teve foi a criação do Plano Municipal de Juventude, né? Que esse plano foi aprovado já pela Câmara e está em processo de execução. E como surgiu e qual o papel do Conselho da Juventude? Bem, o Conselho, se vocês me permitam, enfim, acho que vocês vão editar, né? Mas, enfim, com certeza. Eu fui uma das primeiras organizações quando eu era da sociedade. Hoje eu estou no poder público, sou coordenadora do Fundo Municipal de Juventude. Mas eu tive na primeira gestão do Conselho Municipal de Juventude pela UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, que é uma organização feminista. Desculpa, eu não tive pela UBM, eu menti agora, nesse momento. Eu tive pelo Instituto. Na verdade é o seguinte, a gente fazia parte da rede de jovens do Nordeste, que é uma rede que ela agrega todas as organizações e movimentos juvenis do Nordeste. Essa rede ela tem um foco dentro de Fortaleza. Quando foi em 2001, nós começamos a participar e construir grandes fóruns dentro de Fortaleza para que a gente pudesse ter um Conselho Municipal de Juventude. Isso na época do Geraci. Olha, eu que sou nova, hein? E a gente começou esse grande debate dentro da sociedade para que a gente pudesse ter um conselho, porque primeiro que você só entendia o jovem como estado de vulnerabilidade, os bichinhos. E você não tinha essa questão ainda das idades denominadas como hoje estão, né? Ou você era criança ou você era adulto. Então você não tinha esse processo de transição. O poder público não entendia que nós precisávamos de faixas etárias, que nós tínhamos processo de transição, que nós tínhamos processo da nossa vida jovem e nós tínhamos processo da juventude adulta, né? Que é essa fase que você tem entre 15 e 18 anos, que é jovem com jovem, essa fase de 18 a 24 anos, que são os jovens, e essa fase de 25 a 29, que são jovens adultos. Então, com isso, a gente tem essa grande conquista, né? E aí nós fizemos pressão, e aí a primeira vez não deu certo, porque o Juraci tinha um primeiro projeto de lei, ele foi aprovado no dia 24 de dezembro, assim, no Natal, dentro da Câmara, assim, sem conhecimento da sociedade civil, e o primeiro conselheiro ficou pela Regional 3, que se chama Paulo César. Né? O Paulo César, ele foi empossado assim nas vésperas, ele fazia parte do nosso fórum, mas aquilo ali não era ainda o que a gente almejava. Nós não queríamos, por exemplo, um exemplo de conselheiros tutelares. Nós queríamos fóruns, nós queríamos debate, a gente queria estar entre poder público e sociedade civil, cara a cara, para que pudesse fazer a construção disso tudo. Né? E aí começou essa criação de movimentação do conselho, da gente poder discutir, da gente debater, da gente fazer pressão, até que a gente começou a fazer projetos de iniciativas compartilhadas. A gente fez isso no estadual, né? E
tentamos por diversas vezes, não conseguimos com o Lúcio Alcântara, enfim. Quando foi, a gente começou a pressão dos dois lados, município e estadual, municipal e estadual, até que a gente conseguiu um amplo apoio para a criação do Conselho Municipal de Juventude, sendo dos vereadores, né, que na época era Lula Moraes, Guilherme Sampaio, Salmito Filho, e eu vou ser injusta porque eu não vou conseguir lembrar todos os outros nomes. E a gente conseguiu dar entrada nesse projeto. Essa lei que hoje está aí, ela foi toda elaborada pela sociedade civil. Então, assim, a rede de jovens, ela teve esse papel. Você estava no meio. Estava no meio, né? Quase a fundadora do Conselho. Não, a gente tem uma lista de fundadores. Camila Silveira, Davi Barros, Rodrigo Amaral, Andréa Duavi, Flávio Vinícius Franças, Antônio, Deodo Lagamar. Então, assim, essa galera é uma galera que é percussora, né, desse Conselho Municipal de Juventude que nasceu aí. E aí a gente foi um grande sucesso, porque nós tivemos mais de 100 organizações inscritas no primeiro encontro de organizações, um grande debate que foi elaborado. E a gente começou a fazer essa discussão. E aí não parou por aí, porque a cada momento a gente via uma demanda. Chegava a reunião do conselho, política pública de juventude, mas vamos trabalhar de forma transversal. Como assim de forma transversal, né? Se nós somos 1/3 da população, como assim? Porque a gente não vai ter uma política pública específica para a juventude. E aí a gente começou a pressionar a gestão para que pudesse fazer programas, projetos voltados inteiramente para a juventude. Claro que isso foi uma combinação entre Estado e governo federal. A gente não pode negar que o governo Lula, ele teve assim um grande papel quando ele, em 2005, cria a Secretaria Nacional de Juventude e posteriormente cria o CONJUV, que é o Conselho Nacional de Juventude. E então isso começa a refletir nos municípios, isso começa a refletir nos estados, a pressão dos movimentos dessas organizações juvenis. E aí tem outros espaços também de debate que o Conselho e essas organizações da sociedade civil também se começam a ocupar, que é o orçamento participativo. Outra coisa que é bastante engraçada, que é o seguinte: teve a proposta mais votada no primeiro orçamento participativo foi a criação do CUCA para o Lagamar. Vocês imaginam aí a galera do Conselho, da rede de jovens, descendo bilhões de ônibus do pessoal do Lagamar, querendo um CUCA para o Lagamar. Porque já tinha sido criada a proposta desse CUCA Che Guevara, né, que ainda não tinha sido inaugurado na época, mas onde estava ali o berço, a efervescência de todo o processo, era o CUCA do Lagamar. Começa a pressão. Primeiro orçamento, CUCA do Lagamar, passe livre e a criação do Conselho Municipal de Juventude. Vamos resolver as demandas. Segundo orçamento participativo. Uma coisa muito engraçada. A gente defendeu o plano, a criação do Plano Municipal de Juventude, que hoje ele está consolidado e aprovado. E eu fui a defensora do Fundo Municipal de Juventude, no qual hoje eu coordeno. Assim, é muito engraçado isso, né? Tipo, a vida, né? Assim, eu lá defendendo a criação de um fundo, que era uma questão básica para que a gente pudesse ter recurso e captação de recurso, que é inclusive um dos mecanismos para poder executar projetos, né? E hoje eu estou como coordenadora desse Fundo Municipal de Juventude. Olha isso. Pois é. E na sua opinião, a maioridade tem que permanecer aos 18 ou você acha que... Olha, eu acho que o debate não é a maioridade penal da juventude. Eu acho que o debate ele perpetua pela segurança pública da nossa cidade. E, na minha opinião, não é uma opinião só particular minha, inclusive o Conselho Nacional lançou agora uma nota, saiu ontem essa nota, de repúdio a essa questão da maioridade penal.
Porque jovens, eles morrem todo dia. Agora a gente não pode ser pautado só quando os jovens da classe média morrem, né? E isso a mídia, ela compra isso com todo prazer. Até mesmo porque 2% de cada 10 assassinatos que acontecem, 2 é provocado ou tem a participação de um jovem. Então, assim, e os adultos? Tem que ter cadeia para eles também, porque eles são os nossos principais, então, agressores. E o sistema penitenciário, ele não educa, ele não ressocializa. Então, eu acho que esse debate da maioridade penal, ele é um debate que ele parte da questão sentimental, que é aquela história da perca da sua pessoa. Ah, eu perdi aquela pessoa que era o pai de família, que isso é fato, isso mexe mesmo, mas a gente não tem que esquecer que os jovens na periferia morrem todo dia. A gente não tem que esquecer que a violência com os jovens negros está sendo pautada. O que é mais urgente? O extermínio, a gente ser contra o extermínio da juventude, ou a gente ser a favor da redução da maioridade penal, né? Então, assim, e a gente pode perceber que isso é um discurso conservador e que infelizmente está ganhando força dentro da nossa sociedade, que isso é inegável, a força que ele tem. Se a gente fosse partir para um plebiscito, sem dúvida nós iríamos perder, e isso seria uma das maiores derrotas da juventude brasileira, fazer a redução da maioridade penal. Porque quem faz crime com 16, faz crime com 14, faz crime com 10, faz crime com 11. O que essas crianças, adolescentes e jovens precisam hoje é de políticas efetivas do poder público, de uma inserção. E eu digo que isso tem que ser tratada a mão de ferro, essa política pública, não a juventude. O que tem que ser comprada agora, a briga que tem que ser comprada é: vamos aqui, nós temos um plano municipal, o que é que essa juventude quer? Ela quer educação. É inadmissível a gente ter jovens ainda hoje analfabetos, por exemplo. É inadmissível a gente chegar dentro de uma periferia no qual eu morei, na verdade, me mudei já no Grande Bom Jardim, você ter crianças ainda, jovens ou adolescentes que não conhecem, por exemplo, o passeio público, que nunca foram numa roda de chorinho, que não sabem o que por exemplo, a beira-mar, que nunca saíram do seu bairro, não vão nem para além de Fortaleza. Então, assim, que tipo de políticas públicas nós queremos? É educação? Nós queremos educação, cultura e arte para a juventude de Fortaleza. Nós queremos inserção disso. Nós queremos a descriminalização da juventude, porque não é pelo poder. Camila, mas o jovem ele pode votar com os 16 anos. Isso é direito conquistado, isso é direito adquirido. A gente não pode renunciar aos direitos não adquiridos por questões de uma violência que hoje está imposta na nossa sociedade, né? Não sei se eu fui clara nesse sentido. Claro. E nós não somos a favor do toque de recolher, como tem projetos tramitados aí na nossa Câmara Municipal. Nós somos a favor do toque de acolher, porque nós temos que acolher essa juventude. E mais imprescindível, gente, porque é um discurso muito conservador. Uma coisa que me chamou a atenção, que no Cuca, da Barra, mora lá próximo, e os projetos de natação, de judô, acho que tem jiu-jitsu lá, judô, essas coisas, e é para acima de 17 anos. Não, o atendimento do Cuca é de 15 a 29 anos. O Cuca é um espaço completamente voltado para a juventude, certo? Sobre essa faixa etária do judô, eu acho que deve ter alguma indicação aí, mas ou então pode ser que não tenha público de 15 a 16, eu posso depois tentar ver para ti o porquê disso, com o pessoal da diretoria de esporte, inclusive a diretora do grupo acabou de passar aqui. Foi? A Lara. Mas assim, deve ter alguma explicação. Ou não deve ter, ou deve ser a faixa etária do judô, que aí eu não vou conhecer. Mas também não acha que assim, a juventude deveria ser, porque 14 anos já tem menino na rua, já tem menino usando drogas, já tem menino na criminalidade. Mas então, essa questão de você ter as crianças e adolescentes dentro da criminalidade não significa que você vai ampliar para direitos, certo? Por quê? Porque de 15 a 18 anos,
que a gente estabeleceu esse primeiro momento? Porque 15 anos geralmente começa a sua vida sexual, isso é incontestável. Porque com 15 anos você começa a ter o seu primeiro namoradinho. Não estou dizendo aí que antes disso já não rolou as brincadeiras de beija-flor, o beijo babado, né? Essa questão da descoberta, cai no poço, essa descoberta, porque ele está na fase da descoberta da sexualidade dele, né? E ele também está naquela fase de entrar no ensino médio, de já pensar na questão educacional, de forma profissional. Então, isso motivou, não estou dizendo que esse é só o motivo, mas isso motivou essa restrição nessa faixa etária de 15 a 18 anos, de 18 a 24, de 24 a 29, né? Porque você entende que é esse processo de transição na sua vida. Com 16 ele volta, com 18 anos ele chega à maioridade, ele também deixa o estatuto, né? Assim, e é um pouco isso. Camila, obrigada. Gente, qualquer coisa, estamos super à disposição. A gente quer muito o apoio de vocês. Isso aqui eu estava procurando mais um para dar para vocês, mas eu não achei. Mas eu posso dar a impressa. Gostaria de agradecer muito a vocês por estarem estudando essa questão do conselho, dessa participação social, do controle, que é uma coisa super imprescindível. Ter o conselho não significa que a gente avançou na discussão, com o debate e nem alcançou todos os jovens de Fortaleza, né? A gente quer mais, a gente quer muito mais. Tem muita área para ser conquistada. A gente quer, inclusive, saber com que a juventude reconheça o conselho como espaço de construção e deliberação de políticas públicas para essa gestão, junto com o prefeito Roberto Cláudio e o secretário Elcio Batista, né? São duas pessoas que eu garanto para vocês, estão super jovens, com sentimentos de juventude, de empolgação aos extremos para executar essa política pública de juventude e ser contra o extermínio da juventude, contra a redução da maioridade penal e fazer que os jovens sejam sujeitos de mais direito, de mais oportunidades. Bom? Obrigada.